Lucas capítulo 22. Do versículo 19 ao versículo 20. Apenas 2 versículos nesse momento. Eu quero conversar com a igreja nesta noite exatamente sobre aquilo que o reverendo Washington citou no momento da ministração da Santa Ceia, e inclusive lembrando daquilo que nós tratamos e conversamos na reunião do conselho sobre a importância da participação do crente no sacramento da ceia do Senhor. De modo geral, os sacramentos, mas comumente a Santa Ceia, a ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Meus queridos, muitas pessoas, no afã de viver novos momentos, viver novas experiências, em busca de mudanças, quebram paradigmas, quebram práticas, quebram procedimentos que até então, antes, eram tidos como importantes. Por exemplo, para muitas pessoas, as relações familiares e de amizades não são mais tão importantes. Inclusive, chegando até mesmo a deixar de conviver com os seus antes chamados de entes queridos. Hoje, talvez pelo efeito ainda, ou resultado da pandemia, onde nós ficamos trancados em nossas casas, isolados, nós perdemos vários contatos, perdemos várias convivências. Você se lembra a última vez que você visitou seus irmãos de sangue, seus pais ainda vivos, seus tios? Você se lembra a última vez que você se importou com um familiar? Deu atenção? Foi atrás? Ajudou? Acolheu? Deu atenção? Para essas pessoas que perderam estes laços, que romperam esses laços, é muito fácil afirmarem que a vida é importante em si mesma. Assim, cada um vive a sua própria vida, independente da outra pessoa. Contudo, nós temos sentimentos, nós temos relacionamentos que não deveriam ser rompidos jamais. Como é triste esse pressuposto de que cada um vive a sua vida, cada um segue o seu caminho, cada um faz o que bem entende. Estas separações, a partir desses pressupostos, diminuem os mais relevantes significados da vida. E eu quero tomar esta reflexão inicial, trazendo-a para dentro daquilo que significam os nossos símbolos de fé, as marcas da vida cristã, as marcas do cristianismo, aquilo que nós ainda devíamos fazer e praticar com muita intensidade, porque isto não é uma marca de uma denominação religiosa, mas é uma característica bíblica.
é uma marca bíblica. Por isso, eu chamo a atenção para olharmos para a Santa Ceia do Senhor, nos lembrando que a prática da ceia do Senhor significa a prática, o exercício de um sacramento. Sacramento é assim denominado porque foi determinação de Cristo, foi designação divina para praticarmos isto. Quando nós lemos esta passagem lá de Lucas, nós observamos, a propósito, porque inclusive estamos pregando sobre aquilo que nós podemos aprender com Jesus, nós observamos que foi o próprio Cristo que disse essas palavras. Olhe para o texto novamente. E Jesus, tomando um pão, e Jesus, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, e ensinou, e disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Prosseguindo: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Eu li o restante dos versículos para enxergarmos juntos, olharmos juntos para o texto e verificarmos de uma maneira incontestável, é o próprio Cristo, o próprio Jesus, que está ensinando os crentes a celebrarem a ceia. Por isso é chamado de sacramento, é chamado de Santa Ceia, pois ele a instituiu para que a igreja pudesse fazer isto constantemente. No tempo da igreja primitiva, essa prática era realizada diariamente. Diariamente eles se reuniam e, ao fazer as suas refeições, eles o faziam de uma maneira que isto era considerado um momento santo, como se Cristo estivesse ali presencialmente com eles. A exemplo, durante a refeição no cenáculo, Jesus tomou o pão e, partindo, deu aos discípulos e disse, conforme nós já lemos: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Após a refeição, tomou o cálice, o vinho, e o deu, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, em favor de muitos. Estas palavras, irmãos, e esses atos possuem muitos significados, porque nos mostram a visão de Jesus em relação à sua própria morte e os efeitos da sua morte na vida dos crentes. E os crentes precisam perseverar, guardando, preservando esta prática, esta lição, este conceito em suas vidas de uma maneira sem vacilar. Meu irmão, eu não sei o quanto você, também minha irmã, o quanto vocês valorizam a participação da Santa Ceia. Mas eu gostaria, sinceramente, pela palavra de Deus, não porque é uma tradição da igreja, pela sua fé, pelo seu envolvimento com Cristo, pela sua conversão, pelo seu testemunho cristão, eu gostaria que você, mais que nunca, valorizasse esse momento, o momento da ceia do Senhor, entendendo a sua importância. E eu quero então deixar aqui 3 destaques, mostrando a importância da Santa Ceia, sobre esse ensinamento de Jesus.
tornando esse momento solene, importante e necessário na vida do irmão. A primeira verdade, o primeiro destaque que dá importância e que mostra para nós que nós não podemos perder em nenhum momento a celebração da Santa Ceia junto com os irmãos da igreja, é porque a Santa Ceia, ela traz para nós, na nossa lembrança, na nossa memória, no nosso sentido de vida cristã, a importância da morte de Jesus. Nossa vida passa pela centralidade, passa pelo acontecimento do Gólgota. A nossa redenção, a nossa salvação, a nossa vida com Deus passa por Jesus, que morreu por nós na cruz. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Os discípulos que ali estavam com ele deveriam comer pão, beber o vinho em sua memória, em celebração ao que ele estava por fazer. Logo em seguida, Jesus foi preso, Jesus foi maltratado, Jesus sofreu a morte na cruz. E ele fez isto por mim, ele fez isso por cada pessoa convertida, por cada crente. E isso nos coloca no centro da importância da morte de Jesus na cruz. Hoje pela manhã, ensinando e conversando com os irmãos que estão se preparando para fazer a pública profissão de fé, estamos falando sobre fé, estamos falando sobre a natureza humana pecaminosa, e hoje falamos um pouco sobre o perdão. Meus queridos, toda a nossa vida possível de redenção, de transformação, de nova criatura, passa por Jesus Cristo, que morreu por nós, pelo seu sacrifício ali na cruz. Por isso Jesus faz referência, dizendo que este é meu corpo que é partido por vocês, este é meu corpo que é partido por vós. O pão representa não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo morto, o corpo dado em favor de cada crente, de cada um dos seus discípulos. Enquanto o vinho representa o seu sangue derramado. Por isso a nova aliança de Deus, feita com os homens, em Cristo Jesus, nós estamos salvos. Por isso quem nele crê, crer é muito diferente de acreditar. Crer é receber, é ter o coração aberto, a mente aberta para a entrada de Cristo em sua vida. E a entrada de Cristo na vida de uma pessoa significa exatamente aqui nesse momento da morte de Jesus, o acontecimento mais importante, entender que Jesus morreu na cruz por você. A Santa Ceia nos coloca exatamente nesse contexto. Ambos os elementos, eles apontam para a morte de Jesus. Era pela sua morte que Jesus Cristo disse assim: eu quero ser lembrado por vocês. Por que Jesus disse que queria ser lembrado na sua morte? Porque nós precisamos nos lembrar, quem merecia estar morrendo na cruz era nós. Éramos nós, mas ele morreu em nosso lugar. Você entende, você observa isto, que Jesus deu a sua vida por você lá na cruz, no seu lugar. A Santa Ceia é para revivermos esse momento e respirarmos aliviados. Alguém fez o que eu devia fazer, alguém fez por mim, e foi Jesus. Este é meu corpo que é dado, morre na cruz por vocês. Então a primeira grande importância da Santa Ceia é a centralidade da nossa vida cristã em Jesus Cristo, que foi morto na cruz em nosso lugar. É a morte de Jesus, o seu sangue derramado ali, que tem poder para nos purificar de todo o pecado. Ninguém é redimido se não for pelo sangue de Jesus. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você.
O segundo destaque que eu quero aqui chamar como aspecto importante para nunca deixarmos de tomar a ceia do Senhor, é quando nós aprendemos com a ceia do Senhor dizendo respeito à própria morte de Jesus, conforme Mateus disse e registra: o cálice representava meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 28. Esta declaração, ela é verdadeira, ela é sensacional, ela é espetacular, onde Jesus fala que o sangue dele derramado na cruz, por causa da sua morte, ele morre derramando esse sangue. O seu sangue é o que nos purifica de todo pecado. Lá no Velho Testamento havia a prática de sacrificar animais, derramar o sangue, uma carnificina, uma coisa horrorosa de se ver, porque havia uma expectativa de que o sangue daqueles animais significaria a redenção do pecador. Lá no Egito, por exemplo, há uma marca da velha aliança de Deus, quando os judeus, para não morrerem junto com os egípcios, quando Deus visita aquela nação trabalhando pela libertação do Egito, os umbrais das portas, libertação dos israelitas do Egito, os umbrais, os portais, eles eram pintados de sangue, para que pudessem ali serem vistos como favorecidos, abençoados por Deus. O derramamento de sangue significa isto: a remissão, a redenção, o perdão dos pecados. A morte de Jesus significa isto. O seu sangue derramado significa isso. Há um hino que eu gosto muito, sempre eu estou pedindo para cantar aqui na igreja: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Quando o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, conforme ele diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que foram redimidos, que foram lavados no sangue de Jesus. O Apocalipse fala a respeito daqueles de brancos vestidos, ou seja, aqueles que foram transformados, foram libertados da culpa do pecado. O coral de vez em quando canta um hino que diz assim: quem são estes de brancos vestidos? Citando literalmente o texto do livro do Apocalipse. Estes são os que foram lavados no sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. A Santa Ceia, meus queridos, nos coloca não só diante da morte de Cristo, mas nos coloca diante desse aspecto, o perdão dos nossos pecados. Arrependei-vos para que sejam salvos. O arrependimento é o que nos leva a sermos alcançados pelo favorecimento de Deus. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Quando tomamos a Santa Ceia, nós temos a oportunidade, nesse momento solene, de quebrantados, humilhados, sim, humilhados, orarmos ao Senhor e ali fazermos lembrança de que é pela graça de Deus em Cristo Jesus, na nova aliança dele feita em nosso favor, que nós estamos aqui participando desse momento, que nós estamos tendo a oportunidade de sermos transformados. Meus queridos, a transformação da vida do crente, ela é essencial. Tudo começa com a conversão, quando nós ali cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo de Deus, nós aceitamos a sua palavra, e a partir daquele instante o poder de Deus opera em nós para nossas vidas serem transformadas. Hoje alguém fez uma pergunta na hora do estudo bíblico, e citando exemplos como muitas pessoas falam de crentes fracos, crentes falhos, crentes, vamos assim dizer, nem tão crentes assim.
crentes que dão mau testemunho, mau exemplo, ou maus exemplos de vida. Como se explica isto? Eu brinquei e disse, e vou repetir aqui para os irmãos, são mais ou menos crentes. Por quê? Não obedecem a palavra de Deus. Creem que Deus existe, mas não basta acreditar que Deus existe. Isso é só o começo. É preciso receber Deus e ser obediente à sua palavra, porque a palavra de Deus é o poder que transforma a vida das pessoas. Você pode dizer assim, mas isso daí é algo assim ultrapassado, isto é muita tradição, isso é ultrapassado, pastor. A palavra de Deus nunca muda. Muitas coisas podem ser mudadas, muitos paradigmas podem ser quebrados. Você pode ser um revolucionário, você pode ser um progressista, politicamente, sociologicamente falando, você pode se identificar com muita coisa que existe aí em termos de sociedade humana. Mas se você é crente em Cristo Jesus, você é um conservador histórico na Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara. Os mandamentos do Senhor são para serem obedecidos por mim e por você. Jesus disse assim, eu não vim revogar, eu não vim mudar os mandamentos, eu vim para cumpri-los. Então os mandamentos nos ensinam a retidão diante de Deus. Mais ou menos crente é aquela pessoa que não obedece à palavra de Deus. Adultera, mente, engana, põe o nome do Senhor Deus em vão, não ama o seu próximo como se fosse a si mesmo. Mais ou menos crente é aquele que só acredita que Deus existe. Crente, convertido ao Senhor, é aquele que conhece a palavra e encontra na palavra poder para mudar a sua vida. Mudar hábitos, mudar palavras, mudar atitudes. É isso que significa se encontrar na hora de ter a sua vida lavada pelo sangue de Jesus. Lutar contra a prática pecaminosa é a nossa sina até o final. Mas nós só teremos força e poder para lutar contra a prática pecaminosa se nós estivermos dependentes da aliança de Jesus Cristo através do seu sangue. Eu por mim mesmo, você por si só, jamais conseguirá dar um passo de conquista da vida cristã. Vai fracassar. Quando nós deixamos de participar da Santa Ceia do Senhor, nós estamos deixando de relevar a aliança de Deus conosco em Cristo Jesus. Como nós somos esquecidos, como nós somos volúveis, nós somos envolvidos por tendências, nós somos assediados por Satanás e somos assediados pela carnalidade, somos assediados pelo mundo. Na Santa Ceia nós temos a oportunidade de nos refazermos. Nós temos a oportunidade de nos reencontrarmos com a nossa natureza cristã. E termos vergonha do nosso pecado, e nos recusarmos a continuarmos praticando o pecado, mas tendo amor e mais uma vez resignados, nos comprometermos com a santidade de vida, desde a pureza moral, sobretudo a vida espiritual, a vida piedosa, a vida cristã. A Santa Ceia nos coloca dentro desse contexto, quando nós entendemos o que significa a nova aliança no sangue de Cristo. Essa nova aliança não é para ser quebrada, não é para ser rompida, não é para ser vilipendiada, mas é para nós nos comprometermos a cada momento que nós tomamos o cálice da ceia do Senhor. Nós somos destinados para a nova vida, não para continuarmos na velha vida. A terceira questão que eu quero destacar como aquilo que dá importância, que significa algo
muito, muito sério para a nossa prática da ceia do Senhor. É a verdade ensinada pela ceia do Senhor quando diz que é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos pessoalmente dos benefícios de Cristo oferecido por nós, oferecidos a cada um de nós. Os benefícios de Cristo. Quando se fala em benefício, todo mundo quer, não é verdade? Todo mundo quer uma aposentadoria melhor, todo mundo quer um ganho melhor, todo mundo quer um bônus melhor, todo mundo quer um aumento de salário. O maior benefício que nós temos da parte de Jesus Cristo, depois que Ele morreu por nós, em nosso lugar, depois que o seu sangue tem o poder de nos lavar e nos purificar de todo o pecado, é o benefício de vivermos uma vida na presença de Deus, em comunhão com Deus. Aqui ainda, e depois, finalmente, o benefício da vida eterna com Deus. Sabe, meu irmão, no céu não entra pecador impenitente. No céu não entra pecador que não se arrepende. No céu não entra quem não for convertido a Jesus Cristo. Ele, inclusive, disse em alta voz, com muita clareza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém será salvo se não for por Jesus Cristo. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos nos apropriando dos benefícios oferecidos por Jesus a nós. Quando nós deixamos de dar importância à celebração da ceia do Senhor, é vida que segue, do jeito que está, do jeito que dar, ou do jeito que der, como estiver. Muita gente gosta de cantar o hino "Eu venho como estou", mas se esquece da importância, porque Jesus por mim morreu. Não é só eu venho como estou, eu preciso entender que a minha vida precisa passar pelas obras do Senhor Jesus para eu ser modificado e ser transformado. No drama do cenáculo, na hora da ceia, os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. Jesus não somente derramou o vinho no cálice, enchendo o copo, como também o deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos de nos apossar das bênçãos de sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho é a maneira de nos entendermos, ou de nós entendermos, como nós somos abençoados. Como nós somos abençoados em Cristo Jesus. Nos apropriarmos dos benefícios de Cristo na cruz é alimento espiritual, é o pão da vida, é a água que mata a sede, é o alimento que nos satisfaz plenamente, sacia a nossa fome, sacia todas as nossas necessidades. Deixar de tomar a ceia, deixar de comungar, como diziam os antigos, deixar de comungar é estar separado, é estar de lado, é viver como um cristão despreocupado, desatento, desalinhado com a vontade de Deus, despreocupado com a vida. E quando nós vivemos uma vida desse modo, displicentemente, nós permitimos que muitas coisas, muitas práticas, muitas palavras e muitas formas de pensar que não estão na palavra de Deus
portanto, não são adequadas, passem a fazer parte da nossa vida. Repare bem o quanto você já foi prejudicado na sua vida espiritual, porque deixou de tomar a ceia do Senhor. Eu deixei de tomar a ceia uma vez. Uma única vez. Eu ainda era bem jovem, passando ali para a juventude, na adolescência para a juventude. O presbítero passou para entregar a ceia e eu não tomei. Não comi o pão e não bebi o cálice. Terminado o culto, o presbítero Paulo: Eliezer, posso falar um pouquinho contigo? Eu falei, claro. Um grande amigo, presbítero Paulo. Amigo dos jovens, amigo dos adolescentes. O Paulo disse assim: você não tomou a ceia, o que aconteceu? Eu disse para ele assim: Paulo, eu não tomei a ceia porque eu briguei, estou magoado, eu ofendi e fui ofendido, eu estou cheio de rancor no meu coração, estou cheio de raiva, estou ressentido, estou com raiz de amargura dentro de mim. Paulo então me deu uma lição que eu nunca esqueci, nunca mais me esqueci. Eliezer, você pode ter pecado, mas a hora da ceia é a hora que você tem para confessar o seu pecado. Tudo isso que você diz que você está carregando consigo, é a hora de você pedir perdão, e é a hora de você confessar diante de Deus, assumindo compromisso: eu vou tomar a ceia e vou lá consertar as bobagens que eu fiz, porque você já se consertou com Deus, você já confessou, você já pediu perdão. A graça de Deus, Paulo ainda disse, é desse jeito. Ele nos aceita, e quando somos honestos e íntegros para confessar os nossos pecados. Então ele abriu a Bíblia e leu lá: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se confessá-los, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nunca mais eu esqueci, nunca mais eu deixei de tomar a Santa Ceia, porque eu entendi o quanto eu podia ser abençoado na hora da ceia do Senhor. Meu irmão, trago esta lembrança gostosa do tempo da minha juventude, para você entender o que significa ter os benefícios de Jesus na hora da Santa Ceia. É hora de assumir compromisso, é hora de confessar, é hora de assumir a sua vida cristã, assumir novos compromissos, deixar os velhos pecados, começar uma vida nova, se consagrar ou se reconsagrar, tomar um rumo na vida que possa de fato fazer você uma nova vida, com novos procedimentos, nova forma de pensar. É hora de um recomeço, porque você foi chamado para ser santo na presença de Deus e ser santificado, não para viver em pecado. Meu amado irmão, eu posso ainda continuar falando muito mais do porquê você nunca pode deixar de tomar a ceia do Senhor. Mas eu creio que esses três destaques, eles bastem para nós hoje. Após a pandemia, após o tempo que nós passamos separados, vamos dizer assim, após tanto tempo sem tomarmos a ceia,
Eu penso que os crentes deveriam se levantar com um fervor, uma sede, uma fome, um desejo da comunhão com Deus, um desejo de estar em comunhão com os irmãos, um desejo de fazer coisas santas que deixou de fazer. Um desejo imenso. Mas eu vejo que depois, quanta gente se afastou da casa do Senhor. Quanta gente se afastou das práticas da vida cristã. Quanta gente se afastou dos sacramentos. Bebês nasceram, cresceram e não foram batizados. Gente que amadureceu, mas não fez a pública profissão de fé. Crente que venceu a doença, venceu a tragédia da pandemia, mas se afastou do culto, se afastou da adoração, se afastou da comunhão. Triste, lamentável esta realidade. Meus amados, a Santa Ceia, ela nos une com Deus, e ela nos une uns aos outros. Desse modo, Jesus morreu por mim e por você, porque todos, sem exceção, precisamos do sacrifício de Cristo. É a única forma de nos reabilitarmos na presença de Deus. É a única forma. Por isso que Jesus veio ao mundo. Por isso que Ele nasceu, por isso que Ele viveu e por isso que Ele morreu. Nós precisamos entender que é Ele que nos purifica de todo pecado. Nós precisamos viver sob essa nova aliança. E nós precisamos dos benefícios de Cristo, cotidianamente, até o dia da nossa morte, ou até o dia da nossa ressurreição. Quando ouvirmos Ele dizer: vinde benditos de meu Pai. Olha o benefício maior: vinde benditos, entrai no gozo eterno. Nós precisamos de alimento espiritual. Eu termino esta mensagem lembrando de algo óbvio que todo mundo fala e todo mundo entende. Hoje, quando você levantou com fome, você precisou comer, não precisou? Com sede, você precisou beber. Mais tarde, você precisou de almoço. Quem ainda não jantou, vai jantar ainda mais, ou vai fazer um lanche. Por quê? Você precisa alimentar o seu corpo físico, não é verdade? Precisa descansar, vai dormir à noite. Para amanhã começar um novo dia, uma nova semana de trabalho, de lida. Você precisa estar com saúde. Meu irmão, você precisa ter saúde espiritual. A Santa Ceia, participar da Santa Ceia, é uma forma muito bendita que Jesus nos deixou para sermos alimentados. É um encontro com Jesus. Jesus está presente aqui, hoje, conosco. Jesus está presente a hora que tomamos a ceia. Ele é quem preside essa Santa Ceia, por isso é santa. E nós saímos daqui contentes, porque Jesus esteve conosco, de uma forma toda solene, toda especial. Dê importância à Santa Ceia, meu irmão. Graças a Deus que você está aqui hoje, mas na próxima oportunidade de tomar a ceia, não falte. Não falte. Não deixe de comparecer. Lembra o seu filho, lembra o seu parente, lembra a sua mãe, lembra o seu irmão na fé que você tem amizade com ele. Valorize a sua fraternidade cristã com aquele que não está aqui hoje, que você pensa assim, poderia estar. Fale com ele sobre a importância da ceia. Mostre para ele que é importante ele estar aqui. Não é para fazer-se presente, não é para participar de um ritual, não é para simplesmente fazer volume, mas é por conta do que significa a ceia do Senhor para o crente.
é um dia solene, é um dia importante. Deus nos abençoe, que nós tenhamos quebrantamento em nossos corações, que nós valorizemos esta hora. Sabe, irmãos, ficar em casa em vez de vir para o culto, especialmente no culto de ceia para descansar, é um descanso maldito. Escolher ganhar dinheiro ou fazer qualquer outra coisa no dia do culto, no dia da ceia, são práticas que não abençoam, não dá ganho para ninguém, não melhora a vida de ninguém. Eu sempre digo para o aluno, quando ele diz, pastor, eu não vou para o culto porque eu vou precisar estudar, porque eu tenho prova amanhã cedo. Ninguém aprende estudando de véspera, não é, professor? É isso, professor? Ninguém aprende estudando de véspera. Se aprende dentro de um processo que dura meses, semanas, dias. É assim que se aprende. Ficar no desespero ali não rende nada. Ninguém ganha nada. Agora venha e receba as bênçãos espirituais. Venha e receba os benefícios de Cristo. Venha e receba as bênçãos. Aproprie-se das bênçãos. Tome posse das bênçãos. E você perceberá o quanto é importante a vida com Deus. Corremos o risco de mudar muita coisa. Aliás, muitos conceitos já foram mudados. Família, amizade, até o relacionamento de trabalho foi mudado. Hoje trabalha-se remotamente. Quantas mudanças? Quantas mudanças? Mas com essas mudanças, quantas perdas? Quantas perdas? Quantas derrotas? Precisamos nos lembrar que no que diz respeito aos princípios bíblicos, nós precisamos ser conservadores. Nada de mudança. Nada de mudança. Não se muda de Deus, não se muda a palavra de Deus, e não se muda o nosso envolvimento com Deus. Essas são verdades eternas, e o sacramento da Santa Ceia é uma delas que precisamos cultivar sempre em nossa vida. Deus te abençoe, Deus nos abençoe para termos a firmeza espiritual, para sermos sustentados em Cristo Jesus. Vamos cantar um último hino, o hino 269, que se chama Pureza no Sangue de Cristo.